Ó, ter tido a oportunidade de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para a minha formação. Estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Como corintiano e como trabalhador, o meu voto vai para Luiz Inácio Lula da Silva, que assim como os fundadores do Esporte Clube Corinthians Paulista, sempre estiveram ligados às classes populares, às questões das classes populares. Aqui é Corinthians, aqui é Lula. Meu nome é Luciana Fernanda, eu sou corintiana e voto no Lula por causa da Lei 10.639, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura, arte, história afro-brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior. Eu voto no Lula pela quantidade de faculdades e institutos federais abertos em menos de 7 anos do governo. Eu voto no Lula porque eu quero um país mais democrático e de mais oportunidades. Eu sou professora. Vai, Corinthians! No domingo, o meu voto é em favor do humanismo. É por honra de quase 700 mil pessoas assassinadas pelo retardamento da compra de vacinas. É para que picanha e leite condensado esteja na mesa de todo o povo brasileiro e não só da alta patente, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu voto no domingo contra a tortura, contra o desrespeito ao diferente, contra o aparelhamento do Estado para que os seus pares não sejam investigados pelos crimes que cometem e pela corrupção em que estão envolvidos. Eu voto a favor da ciência, pela vida, pela continuidade da evolução do modelo democrático. No domingo eu voto no Lula, pois eu sou descendente de italiano e eu sei o que os meus avós sofreram quando o fascismo tomou conta da Itália. E eu sei o que milhões de brasileiros já estão sofrendo com o crescimento desse movimento nefasto no Brasil. No domingo é a chance não de derrotar o fascismo, mas de começar a derrotar o fascismo, porque vai ser uma luta longa. É assustador o que aconteceu com o nosso país. Nesse domingo, meu voto é 13, porque esse voto não significa simplesmente apenas um programa político. Significa a luta da civilização contra a barbárie, a luta do aceitável contra o inaceitável. Independente de acreditarmos ou não em determinadas políticas públicas ou não, o que nós temos hoje atualmente no governo é algo que é humanamente inaceitável. Então, domingo, como corintiano, respeitando a nossa história como time do povo, como um time da democracia, eu voto 13. Eu sou corintiana e eu voto no presidente Lula pelo conjunto de tudo que ele já fez. Ele tratou os mais pobres, os mais necessitados, os trabalhadores, com respeito, com amor e com carinho. O presidente Lula
levou água para o Nordeste. O presidente Lula criou mais de 80 universidades. O presidente Lula gerou empregos, tirou o Brasil do mapa da fome e ainda levou a nossa economia à sexta economia mundial. Então, o presidente Lula, quando fala dos mais pobres, dos trabalhadores, fala com uma verdade, com uma empatia, com respeito, com carinho que todas essas pessoas, todos nós merecemos. Então, não tem outra pessoa neste momento capaz de apaziguar o país e fazer a nossa democracia fluir plenamente. Eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum, porque ele se diz cristão e ao mesmo tempo se diz favorável à tortura, que tinha que ter morrido uns 30 mil, né? Então ele conseguiu, né? Porque são 700 mil mortos. E eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum, porque o único legado dele na presidência são 700 mil covas de brasileiros que não tiveram a chance de se vacinar, de se cuidar, graças ao presidente da República atual, Bolsonaro. Ele me dá asco só de pensar nessa pessoa. Salve, nação corintiana, tudo bem? Meu nome é Edson Arantes, né? Bem parecido com o do Pelé, mas o Tite já me disse um dia que eu sou da nação corintiana, o outro é o outro, tá? Mas nós estamos aqui para falar sobre política hoje. E estou aqui para declarar meu voto em Lula, fazendo um L. E é muito claro o meu voto, porque o outro lado só pensa na sua própria família. Você olha para a vida do Lula, até hoje ele mora no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo. Você olha para o governo do Lula, nós temos universidades, nós temos emprego, nós temos o SUS, né? O Ciência Sem Fronteira. Se eu for falar aqui, Luz para Todos. E a única coisa que o outro nos trouxe foram armas, né? Nessa pandemia que se passou, eu perdi 5 parentes. A minha irmã, meu sogro e 3 primos. Sendo que muitos deles deixaram de tomar vacina, ela já existindo. Isso foi uma devastação gigantesca na família. Então, não dá para votar em assassino, né? E toma muito cuidado, porque esse tal de Tarcísio aí, que é um forasteiro, nós nem sabemos de onde veio, ele é da mesma laia, tá? Então, dia 30 agora, Lula lá, vamos voltar a ser felizes. Por que eu voto em Lula? Porque eu gosto da vida e defendo a vida, eu defendo que todos vivam. E a vida é o nosso bem mais importante, estamos aqui por isso. Lula terminou com a tragédia da fome, da seca, do desemprego. Tudo isso gerou vidas. Lula ama a vida. Diferente do outro que negou vacina, que ri de pessoas se afogando com Covid, que arma a população, que apoia núcleos fascistas armados. Eu sou corintiano. Eu não voto em racista. Quando esteve à frente da presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma série de políticas de ação afirmativa que favoreceu a população negra, os trabalhadores e a população pobre da periferia. Faz parte da grande massa da apaixonada torcida corintiana. Vai, Corinthians! Vai, Lula! Lula lá! Sou corintiana e não voto no Bolsonaro porque pintou um clima não é normal, porque o trabalhador merece respeito e porque a democracia deve ser garantida. Sou corintiana, time formado por trabalhadores e que sempre prezou pela democracia, e por isso também voto em Lula. Lula. Sou corintiano, tenho 74 anos. Então sou corintiano raiz, daquele que passou pelo terror do tempo sem títulos. Eu voto no Lula porque nesses 74 anos de vida e pelo menos 60 de vida
política, comecei a militar muito cedo, eu não conheci nenhum presidente da República que tivesse se preocupado verdadeiramente com o povo mais pobre. Nenhum deles. Alguns fizeram reformas, outros foram mais progressistas, mas se preocupar, de fato, em elevar o nível da população pobre, somente o Lula fez isso. Portanto, meu voto é Lula. Bom, eu estou com Lula por 2 motivos muito simples. Eu tenho 71 anos de vida. Nunca vi o povo brasileiro ter uma condição de vida tão boa quanto na época dos 8 anos do governo Lula, né? Quando havia praticamente pleno emprego, todo mundo tinha as suas oportunidades, né? O povo brasileiro viveu muito melhor naquela época. E nunca vi o povo brasileiro viver tão mal como nesses últimos 3 anos e meio do governo Bolsonaro. Nunca vi tanta miséria nas ruas, gente morando nas ruas, gente desempregada, tentando sobreviver de qualquer maneira, vendendo qualquer coisa nos faróis, com cartazes dizendo tenho fome. A gente precisa mudar isso, né? Corinthians é povo, e o povo tem que viver melhor. Por isso que eu apoio o Lula para a gente voltar a ser feliz no país. Sou corintiana, não voto em Bolsonaro porque ele não se preocupa com a educação. Sou Lula porque fiz faculdade pelo ProUni e mestrado em universidade pública. Além disso, faço parte da classe trabalhadora, a mesma que fundou o nosso Coringão. E também tenho uma preocupação gigante com a democracia, que também é um tema muito caro para nós corintianos. É isso, vamos Lula, vai Corinthians! Corintiano e não voto em genocida. Eu não voto em quem tem como ídolo um torturador. Eu não voto em quem fez o país entrar no mapa da fome. Eu não voto naquele que é desumano, que não se compadece, pelo contrário, que zomba das vítimas do Covid. Eu não voto no homem que faz arminha, que faz apologia armamentista e que usa a fé dos fiéis como plataforma política. Na verdade, o Corinthians nunca combinou com regimes totalitários. Corinthians, a instituição Corinthians é de esquerda. O Corinthians é do povo. O Corinthians é dos 13 operários inspirados pelo anarquismo de Malatesta. Eu não voto numa pessoa que tem aversão a mulheres, que tem aversão a pessoas negras. O Corinthians é a antítese disso tudo. O meu time, ele veio das mãos negras de Dona Antônia, a primeira mulher que bordou o escudo do nosso clube. Eu não voto naquele que diz que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Porque o meu time, o Corinthians, é da democracia. O Corinthians é das diretas já. O Corinthians de Carlos Marighella, de Dom Paulo Evaristo Arnes. O Corinthians é de Sócrates, de Casagrande, de Vladimir, de Adilson Monteiro Alves. Aliás, foi o Corinthians que inspirou o Partido dos Trabalhadores. O Corinthians é Lula e o Lula é Corinthians. O Timão é aquele que invadiu esse esporte elitizado e teve a profunda simpatia e identificação com a classe proletariada. Eu sou Corinthians, eu sou do time do povo, eu sou do terceiro estado, eu sou Lula. Capricha, garotão, capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Hoje a cidade é do povo, tem que ter certa
festa alvinegra, tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz, dia de sair piscando com a cristalda muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo, festa do povo, vazio pro pedaço vazio, 37 minutos do segundo tempo, doce mistério da vida esse Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo da